Produto que não resolve uma dor real não vende. A maioria dos erros que eu vejo não começa no mercado. Começa numa conversa que o dono nunca teve consigo mesmo. Você está construindo um emprego ou um ativo? As 3 perguntas que decidem o valor do seu negócio estão antes de você abrir ele. Você está disposto a pagar o preço real do empreendedorismo? Eu construí uma empresa de iogurte do zero e vendi depois de 8 anos. E essas são as 3 perguntas que eu faria antes de começar a empreender. Você está construindo um emprego ou um ativo? As 3 perguntas que decidem o valor do seu negócio estão antes de você abrir ele. Todas as decisões que você vai tomar no decorrer da sua carreira como empreendedor vão estar relacionadas a essa pergunta. Todo ano, milhares de pessoas abrem uma empresa no Brasil. E segundo dados do IBGE, 4 entre 10 continuam vivas depois de 5 anos. A maioria fecha antes disso, infelizmente. E quando você pergunta o que deu errado, a resposta é sempre sobre execução, o mercado não estava pronto para o produto, sobre brigas de sócio, etc. Mas na maioria dos casos, o problema não foi a execução, foi o que veio antes de tudo. Ou melhor, o que deixou de vir, o que não veio. Existem 3 perguntas que decidem se você vai construir algo que um dia vale alguma coisa ou está construindo um emprego que te paga. E não tem nada de errado em construir um emprego que te paga. Isso é legítimo, milhões de pessoas fazem isso, têm sucesso, são felizes. Mas pensar sobre essa ótica é extremamente importante e se relaciona muito ao processo de empreendedorismo que eu acredito. E essas perguntas não são sobre o mercado, não são sobre o produto, são sobre você. E a terceira é a que mais mata a empresa e quase ninguém faz. Deixa eu te contar quem eu sou. Meu nome é Rafael Abad, eu sou engenheiro de formação, fiz mestrado em finanças na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Trabalhei no mundo corporativo durante mais de 15 anos, estruturei operações bilionárias, cheguei no empreendedorismo com o lado duro do jogo dominado, que é número, valuation, finanças, etc. Mas mesmo assim, eu quase quebrei, porque finanças não é um negócio. Finanças é parte do empreendedorismo, é uma caixinha do empreendedorismo. Eu passei 8 anos construindo uma empresa de alimentos do zero, competindo com gigantes do setor. Literalmente um produto diferenciado, um produto físico, com validade curta. Eu lidava com fornecedor, com time, com distribuição. No final disso tudo, eu vendi a minha empresa para um concorrente estratégico que eu já admirava muito. Eu sentei nos 2 lados de uma mesa de fusão e aquisição, do lado de quem compra e do lado de quem vende. E a coisa mais importante que eu aprendi nesse caminho é que a maioria dos erros que eu vejo não começa no mercado. Começa numa conversa que o dono nunca teve consigo mesmo. Essas 3 perguntas são essa conversa. Você está construindo um emprego ou um ativo? Essa pergunta é primordial e ela vai nortear diversas decisões que o empreendedor vai tomar durante a sua trajetória. A diferença parece sutil, mas ela não é. Ela é extremamente importante. O emprego é uma coisa que te paga enquanto você trabalha nele. Quando você para de trabalhar, ele para de te pagar. Se você sai, ele morre. Então, um ativo é uma coisa que vale dinheiro mesmo sem você, que alguém algum dia toparia comprar. Percebeu como elas são bem diferentes? Elas pareciam muito parecidas, mas são bem diferentes. A maioria das pessoas constrói a primeira coisa, achando que está construindo a segunda. Trabalha por 10, 15 anos e descobre tarde demais que não construiu uma empresa. Tem um emprego que ela mesma criou e do qual não consegue sair. Muitas vezes nem para tirar férias. Muitas vezes, quando o empreendedor sai para tirar férias, quando ele volta, está caótico. O negócio não funciona sem empreendedor. Comigo foi diferente. Não foi por sorte, foi por planejamento. Quando eu montei a minha empresa, eu tinha na cabeça muito claro que eu gostaria de um dia vendê-la no futuro. Então todas as decisões estratégicas que eu tomei foram pensadas com esse mindset de tornar a empresa vendável no futuro. A decisão foi extremamente importante, porque no dia que você decide que aquilo um dia vai ser vendido, as suas decisões passam a ser orientadas no médio e longo prazo. A pergunta que você faz deixa de ser quanto eu tiro por mês nesse negócio e passa a ser como eu construo algo que possa ter um valor no futuro, que possa ser desejado por um concorrente ou por um fundo de investimento. E essa pergunta molda tudo que você escolhe fazer,
a margem que você protege, o time que você monta, os contratos que você assina, os investimentos em marketing, branding que você faz, as pessoas que você eventualmente traz para ser seus sócios, moda tudo. Quando chegou a hora, no meu caso, isso só foi possível porque eu construí a minha empresa com esse mindset desde o começo. Quem pensa na saída no fim, vende mal a empresa ou muitas vezes nem chega a vender. Então a pergunta não é se vai dar certo, é se você está construindo algo que te paga ou algo que um dia vai ter um valor de mercado interessante para você. E o melhor momento para responder isso é agora. Hoje, responder isso é de graça quando você está estruturando um negócio. Depois de 5 anos, é caríssimo. Você está disposto a pagar o preço real do empreendedorismo? Isso quase ninguém pergunta. Por quanto tempo? Porque empreender é uma trajetória, além de muito solitária, incerta em relação ao prazo que a pessoa vai empreender. Eu vejo na internet diversos vídeos motivacionais dizendo que empreender é um mar de rosas. Na verdade, não é, tá? Eu digo assim, pagar o preço de verdade. E deixa eu ser direto com você aqui. Significa abrir mão da previsibilidade. Você não sabe quanto você vai ganhar por mês. Você não sabe quantas horas você vai ter que trabalhar por mês. Para muita gente, isso não é liberdade, isso é ansiedade pura. Empreender significa decidir com formação incompleta todo dia, sem ninguém acima de você para validar, ocupar quando dá errado. Significa anos e não meses. Anos trabalhando muito mais do que você trabalharia no mundo corporativo. O mundo corporativo basicamente funciona de 9 às 6. No empreendedorismo funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com muito menos certeza de retorno. Eu paguei esse preço e eu não estou contando isso para te assustar. Eu conto porque quem entra sabendo o tamanho do preço atravessa muito bem o processo e principalmente as crises. Quem entra com romantismo, que muitas vezes as pessoas pregam na internet, quebra a cara na primeira crise. Mas agora vem a parte que ninguém te conta. E essa é a minha, não é de guru nenhum. Tem um pedaço desse preço que é obrigatório, que é a incerteza. A sua responsabilidade como empreendedor não some quando você fecha o notebook. E tem um pedaço que é opcional, que é defeito de projeto, não destino. O maior deles é ser indispensável. Muitos empreendedores gostam dessa palavra ser indispensável do negócio. Quase todo dono de negócio acha que o negócio vai para onde ele vai e que o negócio para se ele parar. Isso é uma consequência de como você constrói o negócio, na minha visão. Eu te provo isso. Quando eu deixei a empresa que eu fundei, ela segue funcionando normalmente sem mim. Por quê? Porque isso foi pensado da minha parte. Eu montei um negócio que eu pudesse vender no futuro. Isso não foi sorte, foi construído de propósito, desde cedo. Então, a segunda pergunta tem 2 camadas. Você conhece o preço? Está disposto a pagá-lo? Você vai construir um negócio que cobra esse preço de você para sempre? Você está construindo um emprego vitalício ou você quer ter um dia a possibilidade de vender esse negócio e ter a sua liberdade? Ou você quer construir um negócio que te proporcione poder um dia vendê-lo? E a terceira pergunta é a que mais mata a empresa, e pouca gente faz essa pergunta. O problema que você resolve existe de verdade? E tem alguém disposto a pagar para resolver esse problema de novo e de novo? E com qual frequência? Repara nas 2 partes, porque a maioria erra nas 2. A primeira, existe de verdade? A maioria das pessoas começa pela solução. Tem uma ideia de produto e acha bonita, investe e lança. Descobre que o mercado não estava esperando por aquilo. Produto que não resolve uma dor real não vende. Você empurra ele com marketing, com embalagem, com distribuição e o mercado eventualmente te devolve. Mas tem uma segunda parte, e é aí que mora a minha tese. Não basta a dor ser real, ela precisa ser recorrente. Existe dor que a pessoa resolve uma vez na vida, e existe dor que a pessoa volta amanhã e depois e depois. A diferença entre as duas é gigante. É a diferença entre você construir uma empresa que vale pouco e uma empresa que vale muito. Eu escolhi vender iogurte de kefir. E é um produto que, para que a pessoa tenha os benefícios associados à ingestão do probiótico, ela precisa consumir diariamente. E eu escolhi isso, não foi por acaso, foi uma escolha de modelo, no dia 0 que eu montei a empresa, para ter uma receita previsível. Eu podia ter escolhido
algo que a pessoa pudesse comprar uma vez e nunca mais. Eu escolhi o oposto, de propósito. Eu escolhi algo que fosse recorrente. Deixa eu antecipar uma confusão aqui. Durante alguns momentos da minha carreira como empreendedor, eu investi pesado em branding, em divulgação, em marca, em embalagem. Eu fiz isso porque eu tinha certeza que isso iria ajudar o produto a se tornar bem visto pelos clientes. Porque investir em marca é algo extremamente importante. No final do dia, os clientes se identificam com a marca, com a embalagem, com a empresa, com o propósito que a empresa faz. Isso é extremamente importante. Então, antes de pensar no CNPJ, antes de pensar na embalagem, no fornecedor, no produto, pense, quem acorda com essa dor? E essa pessoa acorda com essa dor no dia seguinte também? Se você respondeu isso com clareza, você tem um começo de negócio. Mas se você não respondeu, você tem uma ideia. E ideia sem dor recorrente é custo esperando para acontecer. Então, recapitulando, antes de abrir qualquer coisa, pense, você está construindo um emprego ou um ativo? Você conhece o preço disso? E por quanto tempo você está disposto a pagar esse preço? A dor que você resolve existe de verdade? Existe alguém para pagar para resolver essa dor todo mês? Com qual frequência? Eu sei que essas perguntas não são fáceis. As respostas honestas muitas vezes são desconfortáveis, mas é muito melhor descobrir agora do que 2 anos na frente, com dívida, com time contratado, com a vida pessoal bagunçada. E repara numa coisa, a primeira pergunta, que é se você está construindo um emprego ou um ativo, não é algo que você responde uma vez e você engaveta, que você esquece. Você responde ela a cada decisão. Você responde ela todo dia. Cada escolha ou engorda seu salário ou você está investindo no crescimento da companhia no médio e longo prazo. Empreender não é para todo mundo. Isso não é fraqueza, isso é autoconhecimento. Eu conheço diversas pessoas, diversos amigos meus que são excelentes executivos em empresas, são super felizes com isso. Eles entendem que eles não têm perfil para empreender e eles adoram seguir o mundo corporativo. E para quem quer empreender, essas perguntas são extremamente importantes. Quem conhece essas 3 perguntas, entra no jogo preparado. Quem não conhece, entra torcendo.